Bem-vindos a mais estes apontamentos da Casa de Tarot de Lisboa. Hoje estamos aqui num jardim de Lisboa, dos muitos jardins que nos encantam, e este é o jardim do Palácio das Galveias, cheio de pavões, o que hoje se vai tornando um bocadinho raro por aqui, mas que é sempre bonito. E hoje vamos falar aqui com o Kimon, que é um prazer que esteja comigo. O Kimon e eu iremos falar um bocadinho sobre cartas tarot. As cartas tarot que nós chamamos cartas de proteção, de ajuda, de orientação, e cartas tarot que nós chamamos de cartas más, as cartas que nos falam de crises, de problemas. E vamos falar um bocadinho sobre o que é isso, porque é algo talvez bastante polémico quando tratamos realmente de tarot. Portanto, Kimon, para já, qual é a tua ideia? O que é que são cartas de problemas, o que é que são cartas de crise e o que é que são, por outro lado, cartas de proteção? Bom, antes de tudo quero agradecer mais uma vez de poder estar aqui. Cartas de proteção, cartas, no fundo eu acho que isso vai um bocado nessa direção das cartas más e das cartas boas. E eu sempre me lembro da nossa amiga Rachel, que uma vez disse: as cartas boas são aquelas que dizem a verdade. Portanto, não há cartas boas ou más. Também nesse sentido, as cartas de proteção ou de crise ou de conselho ou de problema acabam sendo um bocado, é a mesma carta, são dois lados da mesma carta. Muitas coisas que nós acontecem, que nós no momento pensamos que são negativas, na verdade são caminhos que se abrem. E também as cartas do tarot, como o tarot em geral, não é só para ver o futuro e para ver como é que as coisas vão ser, mas também é muito diagnóstico, não é só prognóstico. E nesse sentido o diagnóstico também é de dar conselhos, é de dizer como é que a pessoa, como é que a situação está no momento, mas também se calhar como deveria estar, igual é o caminho a seguir. É engraçado porque falaste aqui de facto na Rachel, e que realmente a mim me marca muito porque é a minha mentora, acompanhou-me durante anos e acompanha-me. E há também um outro tarólogo, o Vito Pramado, que eu admiro e que conheces bem, que fala que para ele as cartas que ele gosta mais são as cartas difíceis, exatamente porque põem os maiores desafios de crescimento. Portanto, aquelas cartas que nós falamos como cartas más, às vezes trazem-nos os maiores desafios. Portanto, e há nessas cartas más também possibilidades que às vezes não estão lá espelhadas. Não é porque há uma cultura, quanto a mim, que traz o lado melhor ou pior de determinada carta. Porque, digamos que esse desafio, como diz o Vito Pramado, naquela época, naquela cultura, está mais acentuado. E nos muitos baralhos de tarot, nós acabamos por verificar que esse aspecto acaba por estar presente. Suponhamos, se formos ver, por exemplo, aqui uma versão um pouco diferente da carta da Torre, que é esta do baralho que eu estou a desenvolver, a carta que aqui se chama a Casa da Luz, um bocadinho a tradução à letra do Lighthouse em inglês, o farol. Em vez de ser traduzido por farol, é a Casa da Luz. Nos baralhos franceses era La Maison de Dieu, Casa de Deus ou Casa de Deus. Aqui temos esta ideia de farol, que se calhar muitas pessoas irão contestar, como já aconteceu, que nos traz esta questão de que se calhar o farol dar-nos-á sinais, a torre pode-nos dar orientações do caminho que se calhar é bom para ir, em vez de só dizer que vai ser catástrofe, que vai ser terrível. O farol, no fundo, também está sempre, digamos, aceso a dar-nos sinais de que é ou que não é por este caminho, não é? O diabo fala-nos de manipulação, mas também nos fala de vitalidade, de força, de energia. Portanto, são, no fundo, cartas que todas elas vão tendo uma força de orientação
ou, no fundo, negativa, porque se olharmos uma carta com uma marca muito, muito pesada, se calhar vamos sentir esse peso da carta, não é? É uma carta que nós vemos como difícil, não é? Por exemplo, aqui temos este 5 de ouros, que aqui fala de alguém que está doente ou que está a precisar de cuidados. Os 5 são desafiadores, não é? Trazem-nos algumas questões, não é? Este marcadamente nos traz. Sim. No baralho do Rider, este é o Morgan Greer, no baralho do Rider, também nos traz esta marca de pobreza e doença, de dificuldades, não é? O que é que tu achas sobre o impacto destas cartas, a tua opinião? Quer dizer, os 5 em todas as cartas numéricas são essas cartas de crise, por assim dizer, de desafio. Eu acho interessante porque o 5 é o número do ser humano, é o número do espírito, e a nossa condição humana realmente é uma condição de desafio. Quer dizer, nós tivemos, por assim dizer, antes no paraíso não havia 5 e nós caímos no corpo, caímos na possibilidade da decadência, ou na certeza da decadência, da morte, dos problemas, do físico. Tudo isso são os 5. E como estando no meio, entre os ases e os 10, de certa maneira também são cartas no meio, quer dizer, nós somos espírito e somos corpo. Eu acho que nos 5 também se junta isso e é uma fricção, não é agradável, há uma luta, um vergo ao lado vai ganhar, por assim dizer. Uhum. Uma outra coisa que eu queria dizer em relação à torre, essa imagem lindíssima do baralho, sim, exatamente, do farol. Que é o tarot interminável. O tarot interminável. Exatamente. Eu pensei numa alusão que o ex-papa, o Bento XVI, fez, falando de santos. E ele diz que não, os santos não são pessoas que são para imitar, para ser assim, mas ele usou realmente a palavra que os santos são como faróis para nós. Quer dizer, a questão não é chegar ao farol, o farol dá uma orientação espiritual, e nesse sentido acho muito interessante. Eu até nunca teria pensado nesse aspecto, porque a torre também podem ser outras torres, pode ser uma torre que nós vemos e pela qual nós aprendemos. Às vezes pode não ser a nossa, mas pode ser o focar-se nessa situação que talvez nem nos aconteceu dessa maneira, mas conscientizar isto e aprender disso. Portanto, aqui nesta torre, que é a Casa da Luz, acaba por ser uma orientação. Aqui escolhemos entre o mau caminho, o caminho que leva às rochas, e o bom caminho. Há outra versão desta carta, também no baralho interminável, que representa várias versões da mesma carta, e esta outra é a torre, digamos, vista de dentro, como algo que se abre e que permite o sair para a luz, o encontrar do caminho. É, digamos, o caminho para a estrela, que será a carta a seguir. Esta é a carta 16, a carta 17 será a estrela, e esta aqui abre a possibilidade da luz. Portanto, são, digamos, as tais panorâmicas um pouco diferentes, um pouco menos habituais, de encontrarmos, no fundo, significados e orientações através do tarot. Portanto, porque o tarot pode, através da própria imagem, digamos, influenciar-nos. A imagem tem uma comunicação, de facto, muito poderosa, e essa comunicação muito poderosa pode-nos dar esta sensibilidade que as coisas vão correr bem, ou a sensibilidade que as coisas vão correr mal. Se vemos uma carta com uma imagem muito dura, muito pesada, muito negra, a sensação é que coisa terrível que me vai acontecer. Se vemos uma carta brilhante, como habitualmente aparece a carta do Sol, a sensação será tudo vai ser bom, tudo vai acontecer em beleza, e portanto eu queria aqui dar-vos esta possibilidade de vermos aqui um dos sóis. Portanto, esta carta, por exemplo, do baralho Gaian, da Joanne Powell, é uma carta das muitas bonitas, brilhantes,
que nos inspiram para algo de bom que vai acontecer. Portanto, o tarot, quanto a mim, e esta é a minha opinião, tem essa mágica que a própria imagem nos encoraja, nos abre, nos descontrai ou nos põe alerta, porque às vezes também estar alerta é bom. Nós às vezes também ganhamos em estar a prestar atenção às coisas, não é? Sim, e quer dizer, é muito importante. Por um lado, o tarot, existe um tarot básico, que normalmente é o Rider-Waite, o Bacellia e o Crowley também. Mas cada tarot realmente mostra outros aspectos de uma carta, e aliás é exatamente nesse sentido que também nós não somos tarólogos feitos e acabados e petrificados, mas realmente encontramos sempre outros aspectos, outras maneiras de ver a mesma carta, a mesma mensagem, e nesse sentido as imagens são de facto importantes. E também, no fundo, cá estávamos aqui por uma outra imagem que habitualmente é muito, muito inspiradora, o 3 de copas, nesta versão também do Tarot Interminável, que nos traz a noção da celebração, da brincadeira, da festa, da comunhão. E como falavas há bocado, antes de iniciarmos a gravação, há no vendar de olhos de uma das figuras esta noção do perigo, não é? Porque qualquer coisa pode acontecer sem que ela perceba. E isso acontece no social, que é algo que a carta faz alusão. O estar com outros, a partilha, o celebrar, que pode ser muito curativo, pode ser magnífico, ou que pode trazer o perigo. O terceiro elemento pode vir a pôr em causa a ligação. A ligação do 2 pode ser posta em causa pelo 3, não é? Concordas com isto? Sim, concordo, e também acho interessante nessa carta, porque nós vemos no clássico do Rider-Waite, são três graças, são três amigas, três pessoas a festejar, de igual para igual, a levantarem as copas. Aqui temos uma que não está a ver o que é que está a acontecer, e eu acho que em termos de conselho, nós muitas vezes nos comportamos assim, nós estamos numa festa, nós estamos numa situação de vida lindíssima, e não nos apercebemos que isto é lindo e que é para ser vivido e que há beleza nisto. E no momento em que nós não vemos isso, a carta se torna negativa. É porque nós estamos de olhos fechados para a beleza que existe e para a alegria também. E nesse caso somos nós. Quer dizer, o conselho é tirar a venda e perceber que a vila é bela no momento. E é curioso, no lado das cartas, quando nós falamos em cartas negativas, é curioso percebermos aqui que o tarot nos fala também de momentos e tipos de soluções. Se formos ver a carta que é o 5 de ouros, percebemos duas pessoas que algumas pessoas referem que estão a ajudar ou a apoiar, que são solidárias. Há uma certa ideia de solidariedade nesta carta, mas por outro lado também sabemos que há uma limitação, porque estas pessoas têm poucos meios, porque elas não podem se calhar fazer muito para curar o outro, para realmente lhe dar a solução, o que poderá de facto acontecer sim na carta do 6, que eu vou aqui querer mostrar-vos, na carta do 6, em que há alguém que tem o poder, capacidade de dar, pode dar a equilíbrio, há ali uma balança que nos fala do equilíbrio, e portanto no 6, neste 6, vemos que não são apenas duas pessoas desprotegidas que se procuram auxiliar, se calhar sem terem meios para o fazer, mas é alguém que troca com quem precisa. Há aqui uma troca que vai garantindo o equilíbrio, o retomar do equilíbrio. O curioso na vida é percebermos, se calhar, como é da minha experiência, por vezes baralhamos estes momentos. Ou seja, em momentos que não temos, queremos ajudar, e se calhar nos momentos a seguir que temos, esquecemos-nos. É como aquela
aquela piada do Woody Allen num filme em que ele sabe, é dito que ele vai morrer, e ele diz, bom, temos de ser solidários, amigos todos uns dos outros, o mundo tem que colaborar, e quando ele é chamado de novo ao médico, e para ser dito que afinal ele se enganou nas análises, ele afinal vai ter uma vida provavelmente bastante longa, ou tão longa como, de repente ele já não fala mais em solidariedade, esqueceu-se. Agora que ele já tem de novo para trocar, porque tem meios, tem vida, sim, tem tempo, esqueceu. Já não há mais. Portanto, às vezes há uma troca. Estas cartas apresentam uma confusão, uma contaminação. Estamos no 5 e gostaríamos de estar no 6. Estamos no 6 e esquecemos da boa vontade que tínhamos quando estávamos no 5 e que era o tempo de ser solidários. E, no fundo, há aqui uma deturpação da nossa compreensão da vida. Não é? E que, curiosamente, se formos estudar o tarot, não só pelo lado adivinhatório, mas pelo lado de lição e de compreensão da vida, podemos perceber que não é a altura, não estamos a fazer bem, não será o melhor momento, não é? O que é que tu achas disso? Quer dizer, essas cartas do 5 de discos e 6 de discos, 5 também é um número impar, quer dizer, é uma carta dinâmica. Também se vê duas pessoas, mesmo estão em farrapos, estão na neve, estão fora, estão tudo isso, estão doentes, mas estão a caminhar, estão a agir, estão a fazer, estão a caminho, mexem-se. E depois essas duas pessoas não vão ser aquela pessoa que de repente dá aos outros. As duas pessoas do 5 são as duas pessoas ajoelhadas a receberem. Portanto, obviamente é o sonho das pessoas que estão ali no 5 de chegar ao momento em receberem ajuda, mas também o que acontece no 6 é que elas já não se mexem mais, inclusive nem estão de pé, mas estão ajoelhadas, que é uma posição completamente passiva, e estão à espera de receber. Portanto, obviamente quem está a andar no frio sonha de estar ali sentado, ajoelhado, se tiver que ser, e a receber. Mas quem está na posição de estar ajoelhado a receber também não vai gostar dessa situação, também quer mais, também quer dar o próximo passo. Ok, então eu iria passar aqui esta outra carta dos Arcanos Maiores, a Carta da Morte, uma versão também do Tarot Interminável, que fala do limpar mais do peso, das dores, do sofrimento, do que propriamente na destruição ou no vazio ou noutros conceitos que temos da morte, não é? Aqui nós percebemos que a morte ou a transformação, ou esta forma de passagem, é uma maneira de soltarmos algumas dores que, se as carregássemos, se calhar não seríamos mais capazes de continuar os nossos avanços ou de abrir novos caminhos. Portanto, há alturas que nós vamos acumulando coisas e elas precisam de ser limpas. Esta ideia da água, também da terra, esta mistura aqui nestes elementos, a mulher-terra, a sensibilidade à água, o limpar da pureza através da purificação, é, no fundo, outra forma de curar, de limpar, que o Tarot nos aponta, se calhar não muito na tradição conhecida, pronto, em que imagens como o esqueleto, etc., são mais comuns, não é? E que nos assustam. Não ajudando, se calhar, ao tal processo da cura. Talvez nos desafiem, porque há pessoas que desafiam, eu não quero isto, eu quero de outra maneira, eu quero de outra forma, mas digamos que é algo assustador. Não é? Portanto, eu deixo aqui um bocadinho desta minha mensagem de que os baralhos, a escolha dos baralhos, as cartas, os simbolismos, a maneira como são abordadas pelo tarólogo fazem toda a diferença em serem, digamos, transformadas em algo que nos protege, nos guia, nos apoia, nos faz sentir bem, como ainda vos vou mostrar aqui, por exemplo, este 4 de varas, um 4 celebrativo, energético, outra daquelas cartas que nos fala de bem-estar e de celebração, que será
pronto, provavelmente a última carta que aqui vamos mostrar, mas que, no fundo, todas elas podem, da maneira como são representadas ou transformadas pelas próprias palavras do tarol, porque o tarol tem aqui um papel também importante, se podem tornar cartas realmente de bem-estar, de proteção, de acompanhamento. Se eu me lembrar deste 4 que ainda agora vimos, se ele estiver no meu futuro, eu posso sentir que o meu futuro é celebrativo, não é? É agradável. Se vir um 3, claro que também. Esta também me inspirará, este 3 de copas, para um futuro de bem-estar, de festa, de harmonia. Se eu tiver, por exemplo, esta carta, esta versão da carta da torre, não com aquele aspecto terrível, mas com esta paz e harmonia, se calhar também esta, agora que não se chama nem torre, nem catástrofe, nem coisa nenhuma, chama-se Casa da Luz, o próprio nome, a palavra, a magia da própria palavra, que é também uma imagem, de certa forma, e a própria imagem em si, a própria ilustração, me darão a noção de que é algo de muito bom, de tranquilo. Não sei, o que é que gostarias de dizer para fechar este apontamento? É um bocado dar a volta ao início também, quer dizer, nós somos feitos de corpo e espírito. E, por exemplo, a Casa da Luz somos nós, quer dizer, nós somos um recipiente da luz, é um corpo que tem um espírito, inclusive não é assim que o corpo tem um espírito, é um espírito que tem um corpo, que está dentro no corpo, e não é assim que só o espírito é aquilo que conta, mas nós estamos aqui por uma razão, com esse espírito, se calhar grandioso e divino, mas estamos dentro do corpo, com todas as suas chatices e os seus condicionamentos. Portanto, essa carta da morte antes é a lavagem de um corpo morto. Se o corpo não interessasse, ninguém lavava corpos, nem vestia os mortos de maneira mais digna possível. Quer dizer, é importante também não só respeitar, mas até louvar e limpar o corpo e o lado físico, não por ele próprio, mas pela mente, pelo espírito. É um pouco como limpar o corpo e libertar a alma com isto. E pronto, isso já agora eu queria também aproveitar neste fechar, de lembrar que esse limpar de uma forma diferente, porque a torre não tem tanto essa marca, mas de alguma forma aqui na torre nós vemos, já que falaste no corpo e nós vivermos dentro de um corpo, por vezes é como certos, ponhamos no caso dos insetos que têm uma carapaça, se eles crescem e a carapaça à volta não cresce, eles morrem, esmagados. E a torre mostra-nos esta possibilidade de abrir, de sair das nossas carapaças antigas, da nossa pele que não serve mais, para algo que também é de uma maior liberdade e limpeza e de verdade. Como a serpente que deixa a pele, e que há pessoas que dizem que ela terá assim uma vida muito longa, muito extensa, porque ela desta forma tem sempre espaço para se renovar. Okay? Portanto, deixamos hoje com esta mensagem de que pelo tarot, usando uma certa procura dos baralhos, das imagens que escolhemos, e também usando da sabedoria da comunicação, da nossa sensibilidade, porque o tarot é muito de sensibilidade, intuitividade, sensibilidade, criatividade, que podemos de facto fazer todas estas magias, vá lá, que são de crescimento pessoal, de vida, de bem-estar, de descoberta, de esperança, que o tarot nos vai mostrando nas várias cartas, e quando as entendemos, esse caminho está aberto. Não é? Queres acrescentar no final? Sim, eu estava a pensar na torre. Se calhar a vida é ou devia ser um bocado assim. Quer dizer, quando nós vemos uma torre ao longe, temos saudade, achamos lindíssima, uma coisa de poder e uma vista fabulosa.
mas quem conhece Torres por dentro não são nada confortáveis, quer dizer, uma coisa horrorosa, escura e apertada. O que uma torre tem é a vista, portanto a questão é subir as escadas dentro daquela torre apertada e escura até chegar ao terraço e ter a vista. É, é um desafio, é um desafio. Aqui fica neste fechar. Portanto, até breve vamos trazer-vos mais mensagens, mais polémica, se calhar, e mais soluções sobre o que é de facto o tarot ao longo de mais apontamentos. Venham sempre, são sempre bem-vindos.